Bom, hoje eu queria passar para vocês a programação do que a gente vai falar hoje. O passador de slides está aqui, né? A programação é essa. Nós vamos falar sobre o quadro de cargos com a doutora Fernanda, ações da carreira PAEP com a Giovana. Na sequência, nós vamos ter alguns informes do GGBS, do Prêmio PAEP e da EduCorp. E no final, nós vamos ter um café, a gente inverteu a ordem, para a gente poder... Acabou de almoçar, né? Relaxa um pouquinho aqui, daqui a pouco vai lá e come de novo. Tá bom? Para dar sequência, então, ou para dar início, na verdade, a essa reunião de hoje, queria chamar o Everaldo, que é o diretor adjunto da DGRH. Por favor, Everaldo. Bom, boa tarde a todos, né? Que prazer recebê-los aqui, ver amigos, né? Que há tempo não via, estou vendo o Walter aqui, que satisfação, e tantos outros aqui, né? Como é bom, né? A gente estar aqui pessoalmente, a gente só fez RH virtual, RH em rede, e agora, né? Tantas pessoas que já passaram pela DGRH aqui também, que estão nas unidades, né? Que gostoso estar aqui com vocês. Quero agradecer imensamente a presença, né? De todos. Para nós, da DGRH, é muito importante estar aqui, não só falando, mas ouvindo também, transmitindo. E para esse primeiro encontro presencial nosso, nós trouxemos 2 assuntos extremamente importantes, né? Primeiro, agradecer já a doutora Fernanda, que se disponibilizou a vir aqui conversar com nós sobre quadro, né, de cargos. Pela primeira vez, fora a parte de docentes, para toda a universidade, a Unicamp conseguiu. Então foi aprovada uma lei na LESP, a doutora Fernanda vai explicar bastante isso sobre cargos. Ela vai falar aqui do nível de cargos. Depois nós vamos ter um próximo RH para falar da nossa estruturação interna de vagas, de recursos e como isso se liga a cargos, tá? Então isso vai ser num próximo RH. Então hoje ela vai falar sobre cargos. E num segundo momento, aquilo que a DGRH, né, aquilo que a gente acredita muito, que é a carreira nossa, a carreira PAEP, tá? Para nós é fundamental, e vocês viram, né, assim, a gente teve várias evoluções aí na questão de carreiras, e agora a gente vai apresentar, a Giovana vai apresentar para nós, né, o que nós estamos pensando, o que vai passar na CIDF, o que nós vamos propor, né, como passar na CIDF, dessa construção que não é da DGRH, é uma construção da comunidade como um todo, né? Então nós ouvimos a comunidade, vimos o que, né, vocês também anseiam em relação à carreira, então a gente vai apresentar aqui para vocês. Tá? Então, novamente, agradeço aos nossos palestrantes, né, a presença de vocês. Nós vamos ter depois um tempinho aqui também para tirar algumas dúvidas mais pontuais, né, para a gente se aprofundar mais nesses assuntos, tá bom? Obrigado, viu, pessoal? Doutora Fernanda. Obrigada, Everaldo. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Boa tarde a todos, né? Primeira vez que eu participo do RH em Rede. Acho que é uma iniciativa muito, muito importante da universidade, porque junta todo mundo, né? Pelo que eu soube, a primeira vez presencial, né? Que dá, acabam vocês trocando, né? Experiência. Acho que é muito bom. Aí, cadê meus slides? Vamos ver. Talvez algumas pessoas já tenham assistido essa apresentação que eu fiz da nova lei, mas vai ser meio repetitivo, né? Mas enfim. Vamos repassar esse assunto. Bom, todo mundo está acompanhando, acho que tem muita dúvida, né, sobre a nova Lei Complementar 1404. Ela foi aprovada dia 10 de julho deste ano, né, bem recente, e ela cria cargos públicos no nosso quadro de pessoal, né? Pela primeira vez, depois de muitos anos, a gente teve uma nova criação de cargos. Pode... tá aqui. Bom, eu acho importante a gente fazer um histórico dessa lei para a gente entender por que ela está sendo criada agora, né? Depois de tantos anos, né? Depois da Constituição de 88, depois de tanto tempo. Então, vou fazer um panorama para depois entrar nela especificamente, né? Acho depois até interessante, a lei inteira está na LESP, né? Se vocês colocarem no Google, Lei Complementar 1404 de 2024, a LESP, vocês já conseguem acessar. Depois é interessante todo mundo ler, porque ela é bastante importante, a gente vai aplicar ela bastante aqui. Tá? Bom, a universidade, desde 1975, tinha, por decreto do governador, a competência para criar, transformar e extinguir funções autárquicas aqui na universidade. Isso era feito por ato do reitor.
Então, desde 75, as funções eram feitas, né, criadas aqui dentro mesmo. Então, com base nesse decreto, a universidade criou inúmeras funções e empregos públicos na década de 70 e 80. Né? Acho que quase todo mundo que está aqui está ocupando essas funções e empregos públicos que foram criados nessa época. Apenas os cargos de professor doutor e professor titular foram criados por lei. Né? Então, no nosso quadro, até agora, julho de 2024, só professor doutor da carreira MS e professor titular da carreira MS ocupavam cargos públicos, criados por lei. E segundo o anuário da EPLAN, em 89, né, e por que eu estou usando 89? Porque é a data da Constituição Estadual e a Constituição Federal 88, mas a gente usa aqui no Estado a estadual, até por conta da autonomia, né, que veio na sequência. Nós tínhamos 12.462 servidores ativos, incluídos aqui também alguns professores, doutores e titulares ocupantes de cargo. Então, esse era o quadro ativo total da universidade. Só que com a Constituição de 88, foi estabelecido, não só para a Unicamp, né, para todo o país, que a criação e a extinção de cargos, empregos ou funções competia ao Congresso Nacional. Tá? Então, só o Congresso poderia aprovar lei que criava, transformava e extinguia cargos. E essa lei tinha que ser de iniciativa privativa do presidente da República. Então, é o que está na Constituição até hoje. Então, compete ao presidente da República propor um projeto de lei de criação, extinção ou transformação de cargos e ao Congresso votar. E por um princípio de simetria, né, que a gente chama, a Constituição Estadual estabeleceu a mesma coisa. Então, a nossa Constituição do Estado, ela prevê que compete à Assembleia Legislativa aprovar leis que criam, transformam ou extinguem empregos públicos. Tá? E, no caso, também, compete exclusivamente ao governo do Estado, ao governador do Estado, perdão, a iniciativa dessa lei. Então, a gente repetiu no âmbito do Estado de São Paulo a mesma previsão do âmbito federal. E o que aconteceu? Pós 88, 89, a gente não criou mais cargos, empregos e funções públicas, tá? Por ato interno. Isso é demonstrado, a gente sempre olha pelo anuário estatístico da EPLAN, que se você olhar lá, todo ano eles colocam, né, o número de servidores ativos. E a gente consegue notar que isso foi decrescendo desde 89, a gente só diminuiu. Até coloquei aqui o gráfico, para vocês terem uma ideia. Né? Então, 89, 12.462, o total de servidores ativos. Em 2004, nós já éramos 9.940. Depois subiu um pouquinho, 10.598 e 23, 8.892. Né? Eu não tinha, esse ano ainda a gente não tem. Mas vocês vejam que a gente nunca mais atingiu esse patamar, a gente nunca, muito menos subiu esse patamar de 12.462. Só que, né, em 2004, o Tribunal de Contas, né, a Ruth sabe bem, a Rita e a Ruth me ajudaram imensamente nessa época, né? Começaram, o Tribunal de Contas começou a nos questionar sobre a criação, a origem das nossas funções autárquicas, né? Foram criadas por lei. Por quê? Porque eles aprovaram uma deliberação nesse processo 32275 em virtude de um julgamento que foi feito de inconstitucionalidade de uma resolução da Unesp pelo Tribunal de Justiça. Então, a Unesp tinha aprovado uma resolução em 95, criando funções e cargos, empregos, enfim. E isso foi questionado na Justiça por uma ADI, que foi julgada procedente. E isso foi encaminhado para o Tribunal de Contas para fiscalização. E aí o Tribunal aprovou essa deliberação que colocava assim, né? Eu já começo aqui pelo inciso segundo, porque o primeiro trata da Unesp, não interessa para a gente, mas o segundo sim. Nos casos de outras universidades autárquicas que tenham criado cargos, empregos, funções e empregos públicos por resoluções, registradas, se atendidas as demais exigências, as admissões para tais cargos, funções e empregos,
feitas até a data da publicação dessa deliberação, ou na eventualidade de existir ação ajuizada até a data limite de sua decisão. Ou B, será negado o registro por admissões feitas a partir do dia da publicação da presente deliberação, ou na eventualidade de existência de ação judicial a partir da data limite de sua decisão. Então, com base nessa deliberação, nós começamos todas as admissões que a gente fazia, eles abriam o processo e questionavam, olha, da onde veio essa função que vocês estão preenchendo agora? Então, isso deu um trabalho imenso para a universidade, porque a gente tinha que, muitas vezes, a gente teve que resgatar todo o histórico de admissão da pessoa, né? Todo mundo que ocupou aquela vaga, né? E às vezes a gente também centralizava essa vaga, então muitas vezes o histórico era perdido, né? Para a gente fazer essa defesa. E a gente conseguia comprovar muitas vezes a origem e demonstrava que a gente não tinha criado cargos, empregos ou funções pós 88, 89, né? Mesmo assim, esse assunto foi para o Ministério Público, né? O Ministério Público abriu o inquérito, esse inquérito de 2010. E nesse inquérito, depois de 5 anos de discussão, a gente aceitou celebrar um termo de ajustamento de conduta, né, um TAC, e se comprometeu a encaminhar, no prazo de 1 ano, né, da celebração do TAC, um projeto de lei de criação de cargos para o governador do Estado, para regularizar o quadro, né, para passar a prever todo o quadro com cargos, né. Essa obrigação foi atendida na época, a gente mandou tudo certinho, mas o Ministério Público continua acompanhando. Inclusive, essa semana, acho que foi ontem, nós recebemos finalmente o arquivamento desse inquérito por conta da aprovação da lei, né? Até o promotor colocou, né? Finalmente, o governo do Estado se sensibilizou e criou, depois de 9 anos do TAC, do encaminhamento, ele aprovou os cargos. Então, a gente encaminhou o projeto de lei, né, voltando um pouquinho, a gente encaminhou o projeto de lei para o governador do Estado. Foram vários anos aí de discussão, no meio disso a pandemia, né, que acabou paralisando um pouco a conversa. De discussão, a gente, a princípio, tinha encaminhado 2 projetos separados, depois de muito conversar e estudar, na última proposta a gente já unificou no projeto só, que é essa que vocês conhecem, né, da lei que vocês conhecem. Finalmente, esse ano, o governador encaminhou o projeto em regime de urgência e ele foi aprovado pela LESP e sancionado agora em julho. Então, esse é o panorama histórico que eu acho importante para vocês entenderem, porque isso foi feito agora, tá bom? Agora vamos falar um pouco da lei complementar em si, né? Como é que está a lei? Então, ela cria cargos públicos na universidade, com esse objetivo, então, de regularizar o quadro existente, né? Então, a partir da publicação dela, que foi dia 11 de julho, todas as admissões na universidade passam a ser feitas em cargos públicos, todas. Com exceção, é claro, das contratações por prazo determinado, né? Então, quem é contratado emergencialmente ou por prazo determinado não ocupa cargo, né? Vai ocupar uma função. E a lei também estabeleceu o aproveitamento dos concursos públicos em andamento e os já homologados para provimento de novos cargos, observar a identidade, né, da carreira, da tabela de vencimentos, dos requisitos para provimento dessas funções e dos cargos. Então, não há prejuízo para os trabalhos que a gente já estava realizando para a substituição do quadro, né? Então, o concurso que estava vigente continua sendo aproveitado, mas agora para admitir encargo. E os concursos em andamento também, tá? Agora, o que a gente for publicar a partir de agora, a gente já vai constar no edital, né? Cargos públicos e tudo mais. Então, vai vir certinho. Agora, qual a finalidade, então, principal? É a substituição paulatina das funções autárquicas e empregos já existentes na universidade por cargos públicos, né? Então, uma coisa importante, quem está ocupando hoje, né, todos nós aqui que estamos ocupando as funções públicas, nós não vamos
ocupar esses cargos, né? Então, na verdade, eu até troquei aqui. Na outra slide eu vou falar disso. Vou falar primeiro dessa questão da extinção. Então, as funções e empregos públicos ocupados no momento da publicação só vão ser extintos na vacância. Então, a gente está aqui, ele continua existindo essa função que a gente está ocupando. Quando a gente se aposentar, quando a gente pedir demissão, né, quando a gente sair da função, aí sim vai ser extinto na vacância essa função, esse emprego que a gente está ocupando. E vai ser substituído pelo cargo. Tá? E os livres, né, que tem, todas as unidades têm lá seu quadro com algumas funções, né, livres, empregos livres, eles já estão extintos. Tá? Então, o que estava desocupado no quadro da universidade, ele foi imediatamente extinto. E é isso que o Everaldo comentou no começo da abertura, essa transição entre o que estava no quadro de cada unidade, constando como livre, e o que vai ser colocado ali, cargo, isso é o que vai ser ainda definido pela administração. Né? Esse trâmite interno de distribuição vai ser ainda definido pela administração. Mas a lei já extinguiu tudo. Tá bom? E o que eu estava falando antes é essa questão da gente... Quem está ocupando hoje função pública não vai ocupar esse cargo, tá? Porque isso é a transposição, é o que está aqui. E o que é vedado pela Constituição e até por decisões do Supremo Tribunal Federal. Tá? O que é transposição? É a modalidade de provimento derivado do cargo público, que implica deslocamento do servidor de determinado cargo para outro, de outro quadro funcional. Então, isso não vai acontecer aqui conosco, tá bom? Por isso que vai levar muitos anos para a gente regularizar todo o quadro. Então, os servidores admitidos até 10/7/24, né, um dia antes da publicação da lei, não vão ser transferidos para esses cargos. Permanecem nas suas funções e empregos, salvo se prestarem no novo concurso. Né? Prestou um novo concurso, está sempre abrindo, aprovado, aí sim vai ser admitido no novo cargo. Tá? O que não quer dizer que vai haver prejuízo para ninguém, tá? Que já estava no quadro da universidade. Então, isso não impacta na carreira, não impacta nos direitos, não impacta em nada. Continua como estava, né? Só é questão mesmo dos novos que vão ser admitidos em cargos. A lei também traz, que é importante, alguns conceitos, tá? E esses conceitos, principalmente para a carreira PAEP, vai impactar bastante nos concursos, né? Vou explicar o porquê. Então, a lei trouxe o conceito de cargo público, que é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor. Grupo, conjunto de cargos públicos com a mesma exigência e grau de escolaridade, agrupado pela identidade de áreas das funções. Esse conceito também na lei ficou aplicado bastante para a carreira PAEP. Vou mostrar mais para frente. O nível, esse tem em todas as carreiras. É o símbolo indicativo da hierarquia de salário do cargo público, identificado pelas letras do alfabeto ou por algarismo romano ou numeração arábica, depende da carreira, né? Cada uma tem o seu nível ali como referência. Ou nível A, né? O pesquisador é A, B e C, outros é nível 1 romano, enfim. Cada um tem o seu. E o perfil também, vocês vão ver que na carreira PAEP isso vai ser bastante importante, que é a especialidade da atividade do cargo público, cujos requisitos específicos vão constar do edital de abertura do concurso. Então, tem dois conceitos aí que para a carreira PAEP vai ser bem importante, grupo e perfil. Então, o quadro de pessoal da Unicamp pode ser assim dividido, tá? Em 3 grandes grupos. Então, o subquadro docente, permanente docente, o permanente de servidores técnicos administrativos e o subquadro dos cargos em comissão, que também a gente não tinha, né? Era uma questão bastante complicada que a gente lidava bastante tempo. E agora a gente regularizou com a criação dos cargos em comissão. São poucos, mas são importantes. Então, vou falar primeiro do subquadro docente, né? O subquadro docente tem aí 5 carreiras. A maior delas é MS, todo mundo conhece, né? Do Magistério Superior. Depois a carreira do CEL, que é docente em ensino de línguas.
a carreira do magistério artístico, MA, do IA, né? São todos do IA. A carreira do magistério secundário técnico, MST, dos colégios, dos 2 colégios. E a carreira do magistério tecnológico superior, MTS, que está no antigo CESET, no FT, né? Ela é da época do CESET. A lei também trouxe os requisitos mínimos para provimento inicial desses cargos. E eles copiam o que estava já na lei, nas deliberações que instituíram as carreiras. Não teve nenhuma inovação quanto a isso, tá? O que estava na nossa carreira ali na deliberação CEP, né? Ou ou até no estatuto, no caso da carreira MS, isso constou da lei também, tá? Então, na carreira MS é no mínimo o título de doutor. Na carreira CEL, o diploma de conclusão do curso superior em nível de graduação, com habilitação específica e experiência, quando necessário. No MA, títulos universitários nas áreas de artes em geral ou reconhecida competência e atuação comprovada no campo das artes em geral. Na carreira MST, diploma de conclusão do curso médio de nível técnico ou de superior em nível de graduação, com habilitação específica e experiência, quando necessário também. E na MTS, diploma de conclusão do superior, né, do curso superior, em nível de graduação ou reconhecida competência e atuação comprovada na área. Então, não teve novidade quanto a isso, tá? E aí, como é que ficou o total, no caso da carreira MS? Vejam que, como eu falei no começo, eles já tinham cargos criados por lei. Então, tinham leis aí desde 85, no caso de titular, desde 58, que já estavam criando esses cargos. E agora veio um número a mais, que eu vou explicar também o porquê. E o total de professor doutor ficou 1.663, né? Da lei complementar atual foram 196 cargos a mais. E por que isso? Porque na carreira MS ainda há, né, docentes que estão na parte suplementar. Todo mundo já ouviu falar da parte suplementar aqui, né? A gente cada vez mais raro a gente tratar da parte suplementar, mas eram funções autárquicas, não eram cargos que não tem nenhum docente aqui, né? Que o pessoal chama de dinossauro, né? Sei lá, meio ofensivo. São os dinossauros da universidade, muito antigos, que vieram sem concurso, não era obrigatório, não ocupavam cargos, ocupavam funções. E quando eles se aposentam, a unidade não consegue substituí-los, porque não é cargo, né? Então, quando a gente fez a proposta de lei lá atrás, a gente trouxe esse número de PS, né, que a gente chama, para o projeto de lei, para poder no futuro, né, porque é uma força de trabalho ali, um docente da unidade que não consegue ser substituído. Então, a gente trouxe isso para o projeto. Então, esse número, 196 cargos, não é que está ampliando o cargo docente. Na verdade, é uma regularização da parte suplementar. Então, não houve crescimento, na verdade, é só para arrumar. E o mesmo do professor titular ali, né? 97 cargos na lei nova deste ano. Também eram PSs que a gente não conseguia substituir na vacância, porque ocupavam funções, tá bom? E aqui o geral das outras carreiras. Então, na carreira CEL, foram 30 cargos, na carreira MA 24, na carreira MST 192 cargos e da carreira MTS 20 cargos. Então, essa foi a distribuição da lei. Agora, o subquadro de servidores técnicos administrativos, o nosso subquadro aqui, que é a carreira PAEP, a maior carreira, a de pesquisador, que precisa do mínimo do título de doutor. Vejam que eu não coloquei aqui o mínimo do perfil da carreira PAEP, né? Daí, mais para frente eu vou explicar também. Não constou isso aqui. E a carreira de procuradora minha, né? Então, também tem que ter o bacharelado em Direito. Tá bom? A carreira PAEP aqui. Então, vamos lá. Foi criado o total de 8.525 cargos na carreira PAEP, distribuídos no grupo fundamental, médio e superior. No fundamental foram 100 cargos, todos com a mesma nomenclatura, auxiliar de serviços gerais. Se porventura a universidade for fazer um concurso para o nível fundamental, auxiliar de serviços gerais, lá no edital vai constar o perfil
com alguma especificidade da função que vai ser exercida, tá? Então, por isso que é esse perfil. Então, esse detalhamento do cargo vai constar do edital, não constou da lei. Isso para os outros segmentos também. No médio, foram 3 subgrupos, tá? Que é naquele conceito lá que eu coloquei da lei, né? Então, grandes áreas. Então, você organizou os cargos pelo mesmo segmento e pelas áreas, grandes áreas. Então, foram 3 áreas no médio: saúde, apoio técnico e tecnologia da informação e comunicação. Na área da saúde, no médio, 1.980 cargos. No médio, apoio técnico, 2.375 cargos. E no médio, tecnologia da informação e comunicação, 220 cargos. Tá? Deu um total de 4.575. No superior, foi feito o mesmo agrupamento, tá? Saúde, apoio técnico e tecnologia da informação e comunicação. No superior da saúde, 1.800. No superior do apoio técnico, 1.500 cargos. E no tecnologia da informação e comunicação, 550, total de 3.850 cargos no nível superior. Alguém está enxergando? Não vou vir aqui, não enxergo. Então, o que a gente teve que fazer na lei também? Isso deu um trabalhinho lá para o RH na época, né? Fazer um depara, porque eles também queriam entender o que estava sendo distinto para o que ia acontecer. Então, nesse lado do quadro aqui, do lado esquerdo, tem o nome das funções que existem na universidade, né? E a situação nova com os cargos. Vejam que a gente tinha, na próprio nome, um detalhamento grande do tipo de atividade, né, que a gente estava fazendo. Então, vou pegar aqui o técnico laboratório. Então, técnico laboratório citotécnico, técnico laboratório análises clínicas. Então, todo esse detalhamento. Então, a gente sumiu com esse detalhamento aqui, e isso vai virar provavelmente o perfil na hora de abrir o concurso, né? Mas o nome do cargo ficou técnico de laboratório, o que dá mais facilidade aí para a administração do quadro, né? Primeiro porque também a gente conseguiu agrupar, porque lá no começo, na negociação, eles queriam que eu colocasse aqui o número de quantos cargos de técnico laboratório citotécnico a gente ia ter. Imagina que loucura, a gente ia pôr um número, no dia seguinte precisa de alguém, a gente não ia poder contratar, porque não tinha criado por lei. Então, essa liberdade da gente colocar em grandes grupos e poder jogar o número de cargos do total lá que eu coloquei, né? Só vou voltar aqui para vocês entenderem. Então, lá, esse aqui esse é o grupo 2 médio, né? Então, ele está aqui, ó, no grupo 2 médio, apoio técnico, 2.375 cargos. Todo mundo, todos os cargos que estão naquele grupo médio, apoio técnico, eu posso um dia precisar de um ou outro, eu consigo jogar pelo número entre os cargos, tá? Então, eu posso um dia precisar de... que aqui ficou, desculpa, gente, aqui é tudo saúde, eu falei errado, não é o médio, aqui é o saúde. Mas, enfim, é o mesmo princípio. Então, eu preciso de mais técnico de enfermagem, eu não estou precisando tanto de técnico de laboratório, eu posso trocar o número, no sentido, não vou contratar mais técnico, mas o mesmo número de cargo criado está para técnico de enfermagem, né? Então, essa é o que a gente conseguiu negociar, fazer em grandes grupos, porque no começo eles queriam que eu colocasse exatamente o número de técnicos de enfermagem. E ia ficar muito rígida a administração do quadro, tá? E aí, essa especialidade, então, fica como perfil. A mesma coisa aqui no nível superior, tá? Eu peguei aqui também na área da saúde, porque já tinha as nomenclaturas, fica mais fácil de entender, né? Veja, cirurgião dentista, ficou cirurgião dentista sem essa especialidade, clínico geral, endodontista, né? A mesma coisa aqui no médico, dá para ver bem no médico, né? Então, a especialidade do médico, cardiologia, anatomia patológica, cirurgião, ele some e vai aparecer no perfil no concurso, tá? Então, alguns pontos importantes no que se refere à carreira PAEP, então. Como eu estava explicando, os cargos de um segmento, então, médio, fundamental e superior, eles não vão poder ser usados para o outro. Então, o sendo fundamental, a gente nunca vai poder tirar do fundamental e jogar para o médio ou superior, e vice-versa. O superior não vai poder ir para o médio não vai poder ir para o superior e o fundamental. Aqueles números são estáticos.
E os cargos do subgrupo também. Então, no subgrupo saúde do médio, eu não vou, depois que eu estourar aquele número, contratei, lotou aquela caixinha. Eu não vou poder pegar na caixinha de baixo do subgrupo de técnico de apoio para usar. Entendeu? Então, esses grupos também são estáticos, o número. Tá? E os cargos de um subgrupo do superior também não vão poder ser usados. Então, isso para o médio e isso para o superior também. Né? No fundamental não tem subgrupo, é tudo o mesmo cargo, mas isso se aplica tanto para o médio como para o superior. E, para finalizar a carreira de servidor de apoio, né, de administrativo, tem a carreira de pesquisador, foram 138 cargos, e a de procurador 30, que eu fiquei tão feliz. Né? Ainda vou mandar lá o pedido para contratar, não os 30, obviamente. Né? Nós estamos em 20, vou pedir um. Não, fazer concurso. É que demora, né? Até fazer, aí a gente já vai pedir pelo menos um cargo para a gente começar a melhorar ali, porque é dureza lá, gente. E o subquadro, que é a maior novidade, eu acho, que para a gente, né? O subquadro é dos cargos públicos em comissão. São 24 no total. Tá? Então, são 16 para assessor especial da reitoria. Eles já estão divididos na lei em 3 níveis, com cargos específicos em cada nível e com atribuições específicas também. Tá? Sendo 6 do nível 1, 6 do nível 2 e 4 do nível 3. E assessor de imprensa e comunicação também da reitoria. Tá? Nível 1, 2 e 3 são 8, né? 4 do nível 1, 3 do nível 2 e 1 do nível 3. Está na lei a descrição das atividades. Então, eles são ligados à reitoria, porque cargos em comissão são exceções que a Constituição permite ter, mas, mesmo assim, isso é muito discutido na jurisprudência, não são todas as atividades que podem ser enquadradas como cargos em comissão, por isso esse cuidado de vinculá-las à reitoria, a projetos específicos, eles são sempre de nível superior, então é algo assim muito delicado que tem que ser sempre muito cuidado, não dá para contratar de qualquer maneira, porque senão depois a gente tem problema. Não, isso, importante. O cargo em comissão não precisa de concurso, ele é de livre provimento e exoneração. Então, é pela confiança do reitor na pessoa. Tá? E ele também não é por prazo determinado. Teve muita confusão, isso eu já vi. Né? Contrata em comissão pelo prazo de 2 anos. Não é isso, não pode ter prazo. Tá? Então, vamos supor, né? Agora com essa lei, o reitor resolve contratar um assessor de imprensa e comunicação em comissão. Ele pode fazer isso. Ele não vai botar o prazo de admissão coincidente com o mandato dele, não tem sentido. O próximo reitor vai ser nomeado no dia seguinte. Se ele falar, não confio nessa pessoa, manda exonerar. Mas se ele gostar da pessoa, também ter confiança no trabalho desse assessor, ele pode manter. Não vou precisar renovar essa admissão. Né? Não preciso fazer outra, não preciso prorrogar, não preciso fazer nada. É só mantê-lo no cargo. Tá? Então, aqui falando dos provimentos. Né? Então, todos esses cargos que eu apontei, com exceção dos comissionados, eles são providos mediante prévia aprovação em concurso público, com exceção dos cargos em comissão. A identificação dos requisitos específicos exigidos para o provimento constará do edital de abertura, então essa parte vai ter que ser muito bem trabalhada, né, pelo RH. E o provimento, como a gente falou, vai ser sempre de forma gradual. Então, não é porque a gente viu muito, né, a Cidinha me ligou, saiu publicada a lei, esses cursinhos divulgaram, a Unicamp vai fazer concurso para 8.000 cargos, que maravilha. Não é isso, pelo amor de Deus, né? Obviamente. A gente vai preencher conforme a nossa necessidade, conforme a vacância do nosso quadro atual de funções, né? Por aposentadorias e demissões. Eu não vou falar falecimento, para não trazer, né, azar. Então, importantíssimo que a gente colocou na lei, de acordo com prévia dotação orçamentária,
Porque tem que pagar a pessoa, né? Não é de graça que ela vem. Então, a gente precisa ter dinheiro. Então, se não tiver orçamento aprovado para a contratação, não adianta, não vai ser colocada a vaga para concurso, tá? E nem aproveitado o concurso vigente. E uma outra coisa bastante importante e interessante que a gente conseguiu também, depois de muita discussão, colocar na lei, foi a previsão do reajuste pelo CRUESP, né? Não sei se todos sabem, mas a gente teve em 2020... O julgamento foi 2021, eu não vou me lembrar exatamente quando começou a ação, não ficou tanto tempo em andamento a sessão. Mas nós sofremos uma ação direta de inconstitucionalidade, nós, USP e Unesp, com relação ao reajuste concedido pelo CRUESP, né? O Ministério Público Estadual entendeu que era inconstitucional o reajuste que a gente dava com base na resolução CRUESP, porque, assim como eu falei lá no começo, a Constituição exige lei para a criação e extinção de cargos, empregos e funções, a Constituição também exige que o reajuste do servidor seja feita por lei, né? Imagina a gente ter que ir na Assembleia Legislativa todo ano para pedir autorização da LESP para a gente conceder o reajuste, né? Então, com base na autonomia e na autonomia principalmente financeira e administrativa da universidade, a gente teve uma longa briga ali, não tão longa, né? Falei que não durou tanto bem, mas foi intensa, curta e intensa. No Tribunal de Justiça, a gente conseguiu ganhar essa ADI, foi confirmada no Supremo Tribunal Federal, e por conta disso a gente conseguiu incluir na lei, então expressamente na lei complementar, reconhecendo que o reajuste dos servidores se dá não pode ser feito anualmente pela universidade, com base no reajuste aprovado pelo CRUESP, né? Então, a gente colocou com índice que não supere aquele proposto pelo CRUESP. Então, isso foi uma importante menção na lei, tá? Bom, é isso. Espero que todos tenham conseguido entender aí o panorama da nova lei, porque todo mundo vai aplicar bastante isso nos próximos décadas, não anos, né? Vai levar umas décadas para a gente terminar. Tá bom? Estou à disposição, gente. Obrigado, doutora Fernanda. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Gostaria de fazer? Deixa eu... A senhora quer ficar com o microfone, por favor? E eu vou lá levar. Doutora Fernanda, eu estou entendendo que esses cargos eles vão ficar centralizados na DGRH, que não serão repassados a exemplo da atual estrutura de funções e vagas que cada unidade já tem aprovado pelas suas certificações. Estou entendendo também que aquelas vagas que a gente achava que eram boas como recurso, não temos mais. Tá. E, olhando essa atual estrutura, eu estava comentando com a minha colega aqui, a Cláudia, se hoje essa atual estrutura fosse, conforme você explicou aí, por segmentos, se todos nós fôssemos cargos, nós estaríamos impossibilitados de progredir de um nível para outro, ou eu estou entendendo errado? Se nós estivéssemos 100% aí, quem estivesse lá no superior no 2 e, porventura, por alguma avaliação, ele pudesse merecer o 3, ele estaria impedido? Não, eu só estou pensando lá no futuro, daqui a uns 20 anos. Tá bom. Vou esclarecer tudo. Não, essa primeira parte eu acho muito importante, porque até então, gente, na verdade, como a gente não tinha cargo, não tinha administração de cargo. Por quê? Nós não tínhamos cargo. Então, havia, a meu ver, tá? Uma opinião minha pessoal, uma mistura um pouco de conceitos no sentido de vaga e cargo. Porque a gente não tinha o cargo separado da vaga, tá? Era tudo um conceito meio misturado. Então, hoje, com o novo quadro, eu entendo que a gente tem 3 elementos aí importantes para olhar. Então, o primeiro é o cargo, que foi o criado agora por lei. Esse é o quadro, tá? Quem está ocupando esse cargo, ele está em qual nível lá, vamos supor, né? Eu falei ali. Então, ele é um cargo da saúde, médico. Então,
ele tá lá no subgrupo 1.3S Saúde. Quantos estão ocupando? Ele está em concurso, ele não está, ele está reservado, isso tudo. A meu ver, só o RH vai conseguir fazer isso, porque é o RH que faz a publicação das admissões, das aposentadorias. Então, ele tem o controle se ele está ocupado, se ele está livre, né? E ele tem que mandar essa informação para o Tribunal de Contas, tá? Outro aspecto que é importante, que eu falei lá, é o orçamento. Então, tem dinheiro para pôr nesse cargo para ser ocupado? Né? Então, é um outro elemento. Então, que a lei colocou só ali, olha, Unicamp, eu estou te dando esses cargos aqui, mas o orçamento você tem aí, né? Então, você cuida do orçamento para, quando você for prover esse cargo, ter orçamento reservado para isso. Então, esse é um segundo elemento. E o terceiro elemento, que a lei nem falou, é a distribuição desse cargo aqui dentro. Vai para a PG, vai para a DGRH, vai para a DGA, vai para o IB, vai para a FCM. Isso aí é autonomia universitária. Nós vamos definir aqui dentro, né? A administração vai ter que definir para onde vai esse cargo, né? Isso a gente já faz, de certa maneira, na certificação. Quando a gente faz a certificação ali, a universidade está dizendo, olha, que tamanho que tem que ter essa unidade aqui, quantos cargos tem que ter, né? No caso, a gente falava função, para dar conta do serviço, né? Então, a certificação tem esse olhar. Temos a CVD e a CVND, que também faz essa distribuição, né? Precisa, não precisa? Então, isso, a meu ver, é a distribuição desse cargo aqui dentro, que é autonomia universitária e a lei não vai se intrometer. Mas isso é em todo o Estado, em todo o país, né? Então, tem lei lá. A lei criou cargos para o Ministério Público, né? No Estado de São Paulo. Eles internamente que vão decidir, vai para Marília, vai para Ribeirão Preto, vai para Campinas. Eles que lá têm lá um mecanismo interno, né? Um regramento interno de como eles definem essa distribuição dessas vagas, né? A lei não entrou nisso. Então, é isso que o Everaldo colocou. Então, essa parte de como que vai ser essa logística interna, que eu acho que precisa ser, talvez, repensado um pouquinho frente a essa nova estrutura que a gente vai ter, né? Até porque depois também quem vai saber se extinguiu ou não a função autárquica até então vai ser a DGRH, porque ela que publica lá. Pediu demissão, pediu exoneração, pediu aposentadoria, né? Então, tem o controle do que está sendo extinto, porque é o que eu falei, né? O quadro que a gente tinha agora, dia 10 de julho de 2024, é o máximo, agora é só diminuir. Eu não sei quantos tinham, quantas funções autárquicas providas. Era bom a gente ver lá, sei lá, 8 mil e pouco, sei lá, vamos supor, né? Estou chutando aqui, hein, gente? 8 mil funções autárquicas, menos, porque a gente tem 6.500, né? Vamos supor. Então, ó, a gente até vai crescer bastante na PAEP, né? 6.500 funções autárquicas ativas em dia 10 de julho de 2024. Nunca mais nós vamos passar isso. Agora, a mês nós vamos diminuir. 6.500, 6.450, 6.335. E aí a gente vai diminuindo até um dia que vai zerar. O último que vai pagar a luz, né? Das funções autárquicas. A outra pergunta que você fez da carreira. Não, então, é o que a gente já tem hoje. Então, todo mundo que está no segmento... É claro que, para fins de carreira, o segmento médio não tem esses subgrupos, né? Esses subgrupos é um controle de cargo, não de carreira. Agora, quem está no segmento médio, vamos supor, de um cargo de saúde, não vai poder ocupar um cargo de superior de saúde, salvo se aprovado em concurso público. Mas dentro das nossas regras de carreira, ele vai progredir lá no seu nível, né, no seu segmento. Então, essa parte é de carreira. O que não pode é uma pessoa de um cargo ficar ocupando de outro. Não, mas isso não é carreira. Não tem progressão entre esses cargos. Então, esse grupo aqui, ó, você passar disso para isso não existe. Isso não é progressão. Isso é só organização do quadro. Esse subgrupo são vários cargos públicos de mesma identidade que estão organizados aqui. E eles formam 2.375 cargos. Entendeu? É um grupo.
com identidade. Tem uma identidade. Ele é de apoio, ele é apoio técnico. Né? E aqui é outro grupo. Mas para fins de carreira, quem está lá no médio vai progredir conforme as regras de carreira. Aqui não tá constando. Não. Isso é só administração de quadro. Tem mais alguma pergunta? Doutora, não sei se eu entendi direito. As unidades que têm as suas vagas livres, contingenciadas, com suas funções, mas não estão sendo ocupadas, essas vagas serão extintas imediatamente? Já foram. Tá, a lei... Então, o meu quadro de vaga que eu tirei hoje, por exemplo, que é de fato isso, eu posso esquecer isso? Zerou. Vou ser sincera. A notícia ruim para o diretor da unidade. A lei, vou ser bem sincera, a lei zerou tudo que estava desocupado, gente. Até uma coisa que a gente conversou no começo, né? Eu vou ter que publicar o ato de extinção. Eu falei, não precisa, porque a lei já colocou. É que eu não trouxe o texto aqui. Mas todas as funções livres, em 11 de julho de 2024, mesmo que reservadas para concurso, tá? Mesmo que estivesse já reservado em concurso, mesmo que... Olha... Um candidato que foi convocado e ia ter publicado o ato de admissão dia 12 de julho, a função que ele ia ocupar já foi extinta, ele já está entrando em cargo. Então... Oi? Sim, todas foram extintas. Então, isso é uma coisa, tá? Guarda essa informação. Aí, isso... Não, então, o que estava em andamento, né? Olha, já estava convocando o candidato, o concurso já estava aberto, está correndo. Esses, com certeza, o RH já está colocando cargos no lugar, tá? Então, pessoas que estavam sendo admitidas, o concurso em andamento, isso está já com cargo, a DGRH já está tomando essa providência. O que ele está falando, que aí é uma outra coisa que vai ter que ser estudada, realmente toda unidade tem um banquinho lá de vagas reservadas e contingenciadas. Essa está realmente extinta, já está extinta. O que a universidade vai fazer com isso, aí é uma outra questão. Como é que a administração vai fazer? Nós vamos ter que pedir de novo? Vai ser reavaliado? Eu acho que vai ter que fazer um estudo sobre isso. Eu não tenho a resposta. Eu entendo que não. Eu acho que não vai ser assim automático. Tá? Eu acho que daí vai ser... vai ter que ser um elemento dentro do pedido, mas não me parece que vai ser algo tão automático, porque é uma coisa mais antiga, né? É uma necessidade mais antiga da unidade. Eu acho que é o momento até de rever se vai usar ou não, tá? Então, é um elemento, fala, olha, eu já tinha, acho que na hora que for solicitar, vai ter que falar, olha, eu já tinha aqui essa vaga contingenciada, mas eu acho que tem que demonstrar, né? Como tudo na vida, a gente vai ter que demonstrar o interesse, a necessidade, porque, como a gente falou, o recurso é finito. Então, a meu ver, a gente tem que pedir vaga e preenchimento de quadro nas nossas unidades e órgãos com bastante critério, porque é uma pessoa a mais que vem para a administração, que vai concorrer em progressão, é mais uma pessoa que vai concorrer na hora de dividir vale alimentação, vale refeição, afastamento, então tudo. Então, pedir por pedir, eu acho que não é bom não só para nós, mas para a administração em geral. Então, eu acho que tem que fazer essa avaliação. Até porque, depois da pandemia, teve muita evolução, né, gente? Mudou muito, né? As sistemáticas internas, assim. Então, hoje está tudo muito mais informatizado. Então, às vezes, era uma vaga que estava lá com um caráter mais ali administrativo, que não tem necessidade, talvez, hoje, né, com a informatização, com a redistribuição da organização. Então, acho que só porque está lá, pedir, eu acho que teria que fazer realmente essa avaliação. Às vezes, você consegue aproveitar esse recurso humano numa outra atividade mais bem pensada. Por isso que eu acho que teria que... É um elemento, mas eu acho que teria que ser solicitado novamente.
Bom, em primeiro lugar, a gente queria agradecer a doutora Fernanda. Foi uma luta muito grande da PG. Tá? A PG foi em muitas discussões, né, em todas as esferas do Estado. Então, doutora Fernanda, em nome, né, da DGRH, muito obrigado pela apresentação e pelo trabalho, né, para a gente chegar até essa lei. Eu só queria passar rapidinho para vocês, só uma palavra: calma. Nós estamos cuidando de tudo isso. Nós faremos, né, um novo RH em rede para tratar todas essas questões. Nós não vamos chegar nas nossas unidades, todas as nossas vagas não ocupadas estão extintas. Não é isso. Vaga e recurso, como muito bem colocou a doutora Fernanda, é uma organização interna nossa. O quadro é um norteador, ele está em outro nível. Antigamente, quando nós entrávamos aqui, era transferido, o Everaldo estava na DGRH, ocupava uma vaga. Ele foi para a EPLAN, ocupou uma vaga da EPLAN. Isso é uma administração interna. Isso não vai mudar. Tá, vai continuar a mesma coisa. Agora o cargo vai ser da pessoa que entrar daqui para frente, vai ser dela. Aonde ela estiver, ela está na DGRH, ela está com o cargo dela, ela vai para o HC, ela vai com o cargo dela, ela vai ter aquele cargo até a vacância dela. Então são conceitos diferentes. Nós trataremos disso especificamente num fórum, né? Nós estamos já discutindo isso junto com o PRDU, já para organizar e para passar para vocês, só para tranquilizar. Mas nesse momento, muita calma, que daí a gente vai explicar com detalhes para vocês. Tá bom? Então é isso. Obrigado, Everaldo. Obrigado, doutora Fernanda. Para dar sequência, então, queria chamar a Giovana, por favor. Obrigada, para isso. Tá. Deixa eu só aproveitar, antes de começar, que essa tela está aqui, para a pergunta do Frigo. O servidor que entrar, ele continua entrando no nosso nível inicial, né, que é o que a gente trata de progressão. Isso aqui é um agrupamento dos cargos, muito similar com o que a gente tem hoje nos eixos da carreira PAEP para as funções. Tá? Só para ninguém ficar com essa dúvida aqui e achar que a gente está mudando a carreira inteira. Tá bom? Agora pode pôr o meu, por favor, Denilson. Tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Não, a lei nem está nesse nível, porque como o Everaldo falou, a doutora Fernanda, é uma coisa acima. Né? A gente tem autonomia aqui, depois que a pessoa entrar, para seguir com a carreira dela, igual é com a função PAEP hoje. Não. Não, não, não. Tudo igual. Tá bom? Vou para o meu agora. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Organização do RH em Rede, pelo espaço para estar trazendo um pouquinho de carreira para vocês. Queria agradecer a minha equipe que está aqui, a equipe do Alisson, que sem eles nada disso é possível, e trazer um pouquinho para vocês sobre o quadro orientativo que vem sendo trabalhado na universidade há algum tempo já. Assim como a apresentação da doutora Fernanda, a minha também já foi passada na CIDF, então algumas pessoas podem ser que já assistiram. Os slides são os mesmos, mas eu vou tentar trazer algumas informações aqui que sejam mais importantes do ponto de vista de RH. Tá bom? Então, contextualizar um pouquinho para vocês como é que a gente chegou nessa proposta de melhoria, um pouquinho mais para a carreira PAEP. Nós tivemos o processo de progressão de 2019 e de 2022, baseado no anexo 3, que é o anexo que norteia a progressão vertical. E, com base nisso, houve alguns comentários por parte da universidade de que o anexo 3 não estaria tão claro ou não seria tão completo do ponto de vista do servidor ter um norte mesmo do que ele deveria fazer sobre a carreira dele. A partir disso, a reitoria designou um GT para estar estudando, então, a revisão desse anexo 3, e esse GT teve ampla representatividade, com pessoas de centros e núcleos da administração central, área da saúde e representantes do STU também. Esse GT trabalhou por 1 ano e, em setembro de 2023, eles apresentaram para a reitoria uma proposta de um quadro orientativo no lugar do anexo 3 e também algumas propostas de alteração nas deliberações que regiam a carreira PAEP. O reitor, então, em outubro de 23, encaminhou esse estudo para a DGRH, do trabalho do GT, pedindo um estudo de viabilidade para que a DGRH pudesse, então, estudar esse material e dizer como a gente colocaria ele em prática dentro do que a gente já estava construindo de processo de carreira. Em outubro de 23, a DGRH criou um GT interno e fez a contratação de um pós-doc para estar nos auxiliando nesses estudos de quadro e as interfaces com os processos de carreira já existentes.
Em maio de 24, a gente apresentou uma primeira proposta aí do que seria esse quadro, e em junho nós levamos ele para a PRDU também, para estar validando o que seria, então, apresentados para todos vocês. Em julho, a gente fez uma ação aí que foi nova para a gente, que foi chamar o GT e apresentar para eles o que a gente estaria implantando e o que seria viável fazer nesse momento, a partir do estudo que o GT fez. Em agosto, a gente apresentou na CIDF, e aí agora a gente está trazendo aqui para vocês o mesmo material, para que a gente tenha sempre muita clareza e muita transparência no que está sendo proposto para a carreira PAEP, que envolve vocês todos na rotina de RH, mas também enquanto servidores, porque é a nossa carreira que a gente está traçando aqui, né, pensando em melhorias para ela. E a ideia é que a gente consiga aprovar em setembro e outubro nas câmaras da universidade, com isso aprovar também as deliberações aí que regem esse processo, tá? Então, o quadro orientativo, não quero que ninguém leia, tá? Fiquem tranquilos aqui. Mas para vocês terem uma noção, acho que a maioria viu esse documento, né? Esse quadro, ele está na íntegra aqui, que é o que foi apresentado pelo GT. Então, o quadro ele tem essa estrutura de 3 partes, e são 3 quadros, um por segmento, e ele tem aí junto também previsto alterações nas deliberações a partir do conteúdo dele. Então, resumidamente, a parte 1 refere-se a parâmetros de desempenho no trabalho, e uma coisa muito legal que tem nesse quadro, aqui está ruimzinho de ler mesmo, é só para vocês terem uma noção, ele traz o item, então esse aqui é o conhecimento, qual é a descrição, e o que o servidor tem que fazer para comprovar, ou os documentos necessários para comprovar que ele tem o conhecimento, ou que ele tem a visibilidade no trabalho, que ele tem liderança. Então, traz bem claro isso em todo o material do quadro. Segunda parte, parâmetros de complexidade. Então, a mesma coisa ali, né? Então, atuação, qual é a descrição, o que ele tem que fazer para comprovar. E a parte 3, que são os requisitos mínimos de acesso na carreira PAEP. Tá? Então, o GT ele traz muitos estudos, muitas propostas, mas, em síntese, uma das principais é o quadro orientativo, e aí, a partir dele, a gente fez um estudo de uma proposta de viabilidade. E aí, quero fazer só uma pausa aqui para deixar bem claro que o que a gente está apresentando é o estudo de viabilidade e não a implantação do relatório do GT. Porque desde que ele foi divulgado na CIDF, com os membros de CSA, a minha equipe tem recebido muitas dúvidas sobre pontos que estão no relatório e não pontos que a gente está apresentando que vai ser implantado. Então, só para deixar claro que o relatório ele é bem amplo, abrange muitas coisas, mas o que a gente está implantando nesse momento, a nossa proposta de implantação para esse momento é só o que a gente está apresentando aqui, e não é todo o material que tem no relatório do GT, que é um material bem mais amplo. Tá? Então, a proposta da GRH, neste momento, é estar implantando a parte 2 e 3 do quadro orientativo. Então, só para lembrar, a parte 2 é os parâmetros de complexidade e a parte 3, requisitos mínimos de acesso. Tá? E a ideia é publicar essas partes como um anexo da deliberação da carreira, para que a gente não altere os processos que já estão em andamento e a gente possa iniciar as melhorias no processo atual. Tá? Então, só lembrar, o GT ele estudou uma proposta de substituir o anexo 3. Nós estamos propondo que, nesse momento, ele não seja substituído ainda. A gente vai colocar junto, porque hoje o anexo 3 ele é usado para a progressão vertical, ele também é usado para nortear as chefias no momento de criar as expectativas do plano de trabalho, e esses planos de trabalhos vão ser usados agora no segundo ciclo de avaliação de desempenho. Então, a gente não conseguiria só substituir esse documento, porque a gente já tem quase 6 mil planos de trabalho feitos com base nele. Né? Então, para a gente não ter nenhum impacto grande e para a gente continuar no que a gente vem trabalhando há quase 2 anos na gestão de desempenho, num processo de melhoria contínua. A gente implanta, tudo estruturado, todo mundo mais seguro com o processo, a gente dá um passinho a mais. Então, a ideia é que a gente continue, né, com o anexo 3 e tenha também a entrada do quadro orientativo com esses documentos caminhando junto por um período, até que a gente tenha condições aí e um conforto de toda a comunidade para que a gente troque esses documentos sem afetar nada do que a gente construiu até aqui. Tá? Então, como a gente vai ter esses dados aí na prática? A parte 2, que são os parâmetros de complexidade, eles vão entrar no momento do plano de trabalho do servidor. Então, a chefia esse ano vai realizar a avaliação de desempenho
Quando ela termina a avaliação, ela vai ser direcionada para fazer a revisão do plano, igual já foi ano passado, igual foi, algumas pessoas estão revisando esse ano ainda. Nesse momento, ela vai fazer o plano de trabalho normal do servidor e, ao final do plano, ela vai responder algumas questões sobre a complexidade das atividades que ela colocou para aquele servidor desempenhar. Essa complexidade aqui é a do quadro orientativo. Tá? Então, vocês vão ver que quando abre aqui nessa telinha, para nível fundamental tem 3, nível médio tem 4, nível superior tem 5. Exatamente como é o quadro, como é o anexo 3. Então, com as graduações de acordo com o segmento do servidor, vai ter atuação, escopo de responsabilidade, tratamento da informação e autonomia. Então, a chefia vai ter esse momento para revisar. Vamos lembrar que no primeiro plano de trabalho, para o segundo, né, que foi a revisão, a gente incluiu as expectativas. E para agora a gente está incluindo a análise de complexidade. Tá? Então, a estrutura do plano ela vem a mesma que a gente já está acostumado, desde outubro de 22 que a gente está criando ela. Mas, nesse momento, a gente vai estar incluindo mais uma pecinha aí de informação do servidor. Tá? E a parte 3, que são os requisitos mínimos de acesso, ela é composta por tempo de Unicamp, horas de capacitação, escolaridade e 2 avaliações de desempenho. Isso o quadro propõe que o servidor tem que ter alguns requisitos mínimos para poder pleitear a progressão. Isso é muito importante ficar claro. Não é tendo esses requisitos que eu já vou ser progredido. Esses requisitos são para eu poder pleitear a progressão e o processo de progressão não está sendo alterado. Né? O servidor vai pleitear, vai submeter seu formulário, a comissão vai analisar, tendo recurso ele vai ser contemplado. Então, o processo de progressão está normal. O que a gente está fazendo aqui é qualificando um pouco mais o servidor que vai estar podendo pleitear a progressão vertical, que é a proposta do quadro orientativo do GT. Tá? Então, aqui são 4 itens, como é que a gente vai fazer para pegar eles. Primeiro, acho importante dizer que a gente teve que fazer algumas pequenas adequações textuais no quadro. Então, se vocês olharem o quadro que está no relatório do GT e o quadro que a gente encaminhou por e-mail, tem algumas palavrinhas aí diferentes. Por quê? Por exemplo, aqui eu estou pegando o exemplo do nível S1 para S2, e aí falava 9 anos de experiência, né? Ou 6 anos de experiência, 4 anos de experiência. A gente trocou a experiência por anos de experiência de efetivo exercício na universidade, na matrícula e no segmento atual. Tá? A gente aumentou aqui o texto para ficar claro que servidores afastados não estão contando o tempo, para a gente ter uma coerência, assim como a gente faz com o servidor em probatório, quando tem algum afastamento não conta a avaliação, assim como para progressão também afastamento não conta. Então, efetivo exercício na matrícula e segmento atual, porque a gente tem muitos servidores que já estavam aqui como nível médio, presta outro concurso, ou estavam como FUNCAMP e vira Unicamp. Então, para a gente ter clareza de qual tempo a gente está contando aqui. Tá? E aí esse slide também é legal para quem não teve tempo ainda de conhecer um pouquinho o material do quadro, que foi enviado, peço que todos leiam, né, tirem dúvidas com a gente depois. Os tempos que tem aqui do quadro, eles são os tempos mínimos que um servidor deve ter de Unicamp para solicitar um pedido de progressão vertical. E os critérios de horas de curso, capacitação e escolaridade, eles são fatores redutores desse tempo. Então, suponha que eu tenho aqui 5 anos de Unicamp, e aí eu não atendo o nível 1, que é 9 anos. Mas o segundo item é 6 anos de Unicamp e 90 horas de curso. Eu não tenho 6 anos, também não consigo nesse. Ou é 4 anos de experiência e uma especialização, um mestrado, um doutorado. Se eu tiver isso aqui, eu já consigo pedir por esse fator redutor. Tá? Então, são sempre ou. Agora, se o servidor já tem mais tempo, né, ele não precisa se preocupar com as horas de curso ou com escolaridade, só pelo fator tempo ele já vai estar sendo direcionado para solicitar a progressão vertical. Tá? Então, a parte de escolaridade, a parte de tempo de casa, desculpa, a gente trocou para esse texto. E aí, o item tempo de Unicamp, ok, porque a gente tem esses dados em sistema, né? A data de ingresso de cada um pela matrícula. O segundo item, que são as horas de capacitação, e o terceiro, escolaridade,
nós vamos utilizar as informações que constam no Vida Funcional. E aí a gente vai começar agora com vocês aqui uma força-tarefa para que a gente mantenha o máximo possível atualizados os nossos dados no Vida Funcional de cursos, né? A gente sabe que a EduCorp hoje já faz um trabalho grande atualizando os cursos e treinamentos que a gente faz via EduCorp, mas a gente também precisa ter esses cursos atualizados via RH. Já é um procedimento de rotina de vocês, mas pode ser que por conta da gente começar a divulgar a necessidade de tudo isso estar em sistema, tenha algum aumento de demanda. Então, a gente também sabe que já foi um pedido do RH em Rede para que essa forma de cadastro de certificados fosse alterada, só que no momento a gente não teve perna para isso ainda, está ali na nossa lista de pendência com vocês, mas a gente precisa que a gente continue a atualizar os certificados dos servidores, porque a gente vai considerar o que está no sistema do Vida Funcional. Tá? Essa telinha aqui é que vai aparecer para a chefia, para a gente fazer aí essa validação dos cursos, porque o quadro também diz que a escolaridade ou os cursos têm que ter relação com a função de contratação do servidor e com a área de atuação dele. Então, vamos trazer, né, em sistema todos os cursos cadastrados no Vida Funcional do servidor, e no momento da avaliação de desempenho da chefia deste ano, ele vai selecionar os cursos e formações de escolaridade que ele entende que são aderentes com a formação do servidor hoje. Tá? E aí o sistema tem uma calculadora e ele vai calcular somente os cursos que foram clicados pela chefia que tem relação com o trabalho dela hoje. Ok? Então, tempo de Unicamp, horas de capacitação e escolaridade já foi, e as 2 avaliações de desempenho, que hoje a gente já realiza, em outubro desse ano a gente já tem a segunda, então todo mundo aqui já vai estar cumprindo, né, o critério do quadro de ter pelo menos 2 avaliações dentro da gestão, do sistema da gestão de desempenho. Além disso, independente da proposta do quadro orientativo, a gente, enquanto carreira, já estava trabalhando numa melhoria para a avaliação de desempenho desse ano, que vai entrar junto agora com essa melhoria do quadro, que é a contagem de tempo para a avaliação de desempenho ser feita a partir de dias de efetivo exercício. Então, vamos recordar, o ano passado a avaliação abriu em outubro, a gente teve 30 dias para fazer. E nós tivemos muitas pessoas que estavam afastadas, pessoas que estavam em licença, chefias que estavam de férias, e a gente teve muita dificuldade de fazer essa avaliação de desempenho para todo mundo ao mesmo tempo. A gente teve que criar um botão que chamava impossibilidade de avaliar, para a chefia entrar e manifestar que não conseguiu avaliar o servidor por algum motivo. Então, para que isso não aconteça mais e para que o servidor também não seja prejudicado de estar de licença e ser avaliado, esse ano a avaliação começa a contar por efetivo exercício, igual já é feito no probatório. Quando a gente abrir a avaliação, né, o servidor estando afastado, quando ele retornar, vai ser contado esse tempo e a avaliação vai ser feita posteriormente com o retorno dele. Tá? Igual é feito no probatório, para que a gente tenha maior coerência também nos nossos processos de trabalho. Então, resumindo aqui os impactos do quadro orientativo na gestão de desempenho e no processo de progressão. Na gestão de desempenho, a gente vai ter a inclusão de novos dados do servidor atualizados, por terem sido validados pela chefia, e a gente vai ter também informações referentes à complexidade do plano de trabalho do servidor. E na progressão vertical, a gente vai ter os critérios já existentes atualmente, que são aqueles não estar afastado, não estar no probatório, não estar na tabela de extinção. Então, já tem alguns critérios. E a gente vai ter a inclusão desses critérios do quadro orientativo para quem for solicitar uma progressão vertical. Tá? Isso vem muito também de encontro ao que a carreira vinha trabalhando, porque desde o último processo a gente vinha recebendo muitas solicitações para que a progressão vertical fosse mais qualificada, né? Para que os servidores que vão solicitar a vertical fossem um público que a gente tivesse um olhar diferente, que não ficasse só na mão das comissões ter esse olhar técnico se a pessoa teve um aumento de complexidade ou não. Então, eu estou vendo várias cabecinhas assim, eu sei que eu estou lembrando de todo mundo que trouxe isso para a gente. Né? Então, a gente está qualificando melhor aí com filtros quem vai poder pedir a vertical a partir de 2025. Certo? Para que fique claro para o servidor, né, além da apresentação na CIDF, hoje aqui também está gravado, né, a gente quer que isso fique muito claro para todo mundo,
A tela hoje que o servidor já vê no sistema quando ele entra, já fala se ele pode ou não participar da progressão. Acredito que todo mundo já tenha visto essa tela, né? Está no interstício, está em período de probatório, tem afastamento, pode concorrer a vertical, horizontal. Essa tela aqui, ela vai ter mais perguntas. A gente vai acrescentar tudo que está no quadro. Então, tem escolaridade, tem horas de curso, tem tempo de casa, tem avaliação. Todos os itens que estão no quadro, essa tela vai crescer aqui e a gente vai trazer bem claro. Então, se o servidor não puder, por algum motivo, pedir a progressão vertical, vai estar muito claro para ele aqui quais os motivos ele não pode. Se for capacitação, ele vai atrás de curso. Se for escolaridade, né, ele vai ter como aí identificar as formas de progredir na sua carreira e poder ir atrás disso de uma forma bem clara no sistema. Caminhos a serem seguidos a partir de agora, então, utilizando as partes 2 e 3. Essas informações, né, vão filtrar e qualificar melhor os servidores, como eu já falei, e a gente vai estar trazendo as alterações e os impactos disso nas deliberações atuais também. A parte 1 do quadro, que a gente não vai implantar agora, ela continua sendo estudada pela DGRH. Tá? A gente não vai implantar agora por uma questão de tempo e por uma questão de não interferir em nenhum processo que já existe hoje. Mas a gente já está realizando o levantamento dos itens necessários para a implantação dela. E um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é que um dos itens da parte 1 fala sobre a forma de comprovar que o servidor tem visão sistêmica. E uma das formas é comprovar que ele já participou de alguma comissão, GT, sindicância. Então, hoje a gente já fez o levantamento de todas as comissões que a gente tem atualmente em sistema. Comissões de prêmio PAEP, comissão de avaliação de probatória SEADES, comissão dos próprios processos de progressão, CSA, CIDF, Consul, tudo que a gente tem em sistema da DGRH, a gente já está usando esses dados hoje para começar a montar e levantar o que a gente precisa para implantar a parte 1 do quadro. Então, ela não entra agora, mas ela não morreu. A gente vai continuar levantando os dados delas aí, para que assim que possível a gente tiver tudo isso, a gente traz de volta para vocês, para estar aprovando essa parte também. Então, próximos passos, apresentar esse material para toda a comunidade e contar com a ajuda de vocês, né, membros de RH e CSAs, para que isso seja divulgado para toda a comunidade. Então, as CSAs já receberam esse material, vocês estão recebendo, vou pedir para o Paraíso depois também enviar, né, as nossas apresentações para quem quiser, tem o link na CIDF também, para que todo mundo saiba quais são as propostas e, se tiver algum ponto, que procure o seu representante de CIDF, porque isso vai ser discutido na CIDF do dia 5 de setembro, na quinta-feira que vem. Então, se tiver algum ponto para procurar o seu representante e trazer para a gente, né, para que a gente possa, então, aprovar as deliberações na CIDF e na CAD e ter tempo de preparar os vídeos de treinamento, a estruturação de sistema e tudo que a gente tem que fazer para colocar essas melhorias em prática. Tá? A gente preparou um plantão online para vocês de dúvida, 2 plantões, na terça-feira da semana que vem. Tá? Paraíso também vai pedir para te mandar o link do Meet, às 10 da manhã e às 2 da tarde, sobre essa apresentação de hoje, aberto a todo o público. Então, se vocês quiserem entrar, se os servidores das unidades de vocês quiserem entrar para tirar dúvidas da forma de como vai ser implantado o quadro, os impactos disso, né, para que a gente fique bem tranquilo e transparente nesse processo de carreira, para que a gente possa dar um passo aí com todo mundo alinhado nas próximas etapas de melhorias desse processo, tá bom? Eu não sei se a gente abre para dúvida como é que está o horário, mas senão a gente se vê no plantão, terça-feira. A gente conversa no plantão. Obrigado, Gi. Infelizmente, a gente corre contra o tempo, né? A doutora Fernanda também tinha mais gente que queria fazer perguntas, a gente pulou, e agora também, mas vai ter o plantão na semana que vem, e aí a gente consegue conversar melhor. DGA, por favor, cancele o compromisso, que isso aqui é... Posso falar que cancelou? Posso falar? Brincadeira, mas aí a Giovana... A gente mantém esse e faz mais um, é isso? Tá bom.
Aprovar no dia 5. Joia. Então a gente mantém esse plantão no dia 3 e na sequência a gente marca um outro, tá bom? Do plantão? Ah, do próximo. Tá bom. Tá, quer falar? Os representantes de CSA da CIDF assistiram, né, à apresentação e eles receberam, assim como vocês, esse material. Todos os membros de CSA também receberam, tá? E também eles vão receber esse convite para plantão. Obrigado. Mariana, por favor, queria que você viesse aqui para dar os informes do GGBS. Luiz e Mariana, então. Eu gostaria de convidar todos. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pela presença, obrigado pelo espaço Paraíso, DGRH. A ideia aqui é que a gente fale um pouco sobre o lançamento da Semana do Servidor 2024. Queria chamar ao palco aqui a Patrícia, a Grazi e também o Denilson, que fazem parte da equipe que vai coordenar aqui a Semana do Servidor. Pessoal, a semana, então, ela vai acontecer agora em 2024, entre os dias 21 e 25 de outubro, nos diversos campi da universidade. Então, Limeira, Piracicaba, Campinas e as unidades aqui de Campinas, como Cutuco e o CIS Guanabara. Então, a ideia é que a gente possa... E CPQBA de Paulínia. Obrigado. Também a ideia, então, é a descompressão e a integração, né, como foi em 2023, que em 2023 a gente já conseguiu atingir 2.200 pessoas, né, 2.200 servidores. Então, a ideia é que a gente possa repetir as ações, fazer algo mais diferente e que possa, inclusive, de alguma maneira, atingir os eixos que nós tivemos o retorno, que seriam os mais de interesse, de maior interesse de vocês. Então, cultura, saúde, bem-estar, educação financeira e família. Então, teremos atrações, pessoas de renome, que nós vamos conseguir contratar e trazer e disponibilizar a todos. Então, a gente queria aqui já fazer esse lançamento e também pedir para que todos vocês pudessem, além de participar, divulgar internamente, né? Divulgar nos RHs, divulgar nas unidades, em todos os lugares, para que as pessoas participem. São inscrições limitadas que a gente tem por causa dos espaços, então a gente gostaria muito que essas inscrições fossem divulgadas no momento e que pudessem atingir a todos. Tá bom? O nosso slogan nesse ano vai ser Orgulho de ser Unicamp, construindo elos. Então, a ideia é que a gente se aproxime mais de vocês enquanto GGBS e que vocês também se aproximem enquanto servidores. Eu queria também já pedir para o Denilson rodar a parte do reitor, né? Magnífico reitor, já deu também fez um convite aí com a gente, gravou um convite, espero que vocês possam participar. Gostaria de convidar todos os servidores da nossa universidade para a Semana do Servidor, Orgulho de ser Unicamp. Nessa segunda edição, que ocorrerá entre os dias 21 e 25 de outubro próximo, nós teremos novamente um conjunto de atividades culturais, esportivas, artísticas e atividades relacionadas à saúde também, atividades basicamente procurando integrar o conjunto da nossa comunidade. O tema é Construindo Elos. Uma universidade tão viva como a nossa universidade tem que criar esses ambientes de convivência entre os servidores das várias áreas, estreitar sua relação. Isso é importante do ponto de vista de criar um ambiente agradável de trabalho, criar companheirismo e solidariedade entre os nossos servidores e também, com certeza,
terá um impacto muito positivo no desenvolvimento das nossas atividades. Uma comunidade que se sente acolhida, que interage, com certeza terá uma maior disposição de se auxiliar internamente, de prestar bons serviços para a sociedade. Gostaria então de dizer que é com imensa alegria que eu parabenizo o GGBS pela realização desta segunda edição. É uma excelente iniciativa que com certeza não terá só impacto na qualidade de vida da nossa comunidade interna, mas também no desempenho das nossas atividades junto aos estudantes, junto à sociedade em geral. Parabéns, GGBS. Servidores, não esqueçam, 21 a 25 de outubro, participem ativamente da Semana do Servidor, sob o slogan esse ano de Construindo Elos, elos no interior da nossa comunidade, elos que fortalecerão também a nossa relação com a sociedade. Então, pessoal, é isso. Então, a gente reforça o convite, a possibilidade de divulgação entre vocês, entre os RHs, e também a participação dos servidores. Gostaríamos muito que os servidores participassem. Estou reforçando bastante aqui o convite, né, porque a gente, em alguns momentos, também precisa, né, dessa descompressão, precisa dessa participação. Tudo bem, pessoal? Então, agradeço ao DGRH novamente e espero que seja uma ótima semana. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado por emprestar o espaço para a gente fazer aqui o RH em Rede, né? Queria chamar a Maria Fernanda para falar sobre o Prêmio PAEP, por favor, e o Jax também. Esse ano temos 2 presidentes no Prêmio PAEP, casal presidencial, é assim que fala? Bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente a equipe aí do RH em Rede pela abertura de espaço, a DGRH pelo convite para que a gente fizesse parte aí desse Prêmio PAEP, que está desde 2011, né? E os temas de hoje estão bastante assim relacionados a isso, né? Carreira, questão do funcionário público, né? E a gente veio fazer esse convite. Acho que a Maria Fernanda vai explicar um pouquinho o que é o Prêmio PAEP e depois eu vou dar algumas orientações para os nossos RHs e CTUs para nos ajudar a realização desse evento. Tá ok? Boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Também o pessoal do comitê, tinha um aqui com a gente, o Cristiano, acho que ele foi embora. O pessoal do desenvolvimento de sistemas, o Smart está sempre com a gente, né, lado a lado. O Prêmio PAEP, então, é um prêmio para os servidores técnicos e administrativos, né, que se destacam por projetos e iniciativas que contribuem para a universidade. O sistema está aberto até o dia 2/9 para inscrição de projeto. E o papel agora do RH, na verdade, é incentivar o pessoal à inscrição e cumprir os prazos. A gente tem até dia 30, sexta-feira, para inserir as comissões local e geral. E o RH tem esse acesso para a inscrição das comissões. Acho que deslogou lá. Tá, então, a gente está aqui para qualquer dúvida também, se precisar. Importante, então, esse incentivo, né? E cumprimento dos prazos. Ok. Então, a comissão local, só para explicar um pouquinho, a comissão local ela deve ser inserida diretamente no sistema pelo dirigente de cada unidade. Tá? Local de cada unidade e órgão, né? E é composta preferencialmente por servidores técnicos administrativos da carreira PAEP. Tá, ok? Então, é um trabalho do dirigente aí, do RH, está fazendo inserindo essa comissão local. A comissão julgadora geral é composta por um servidor de carreira PAEP, da carreira PAEP, representante de cada uma das áreas. Então, deverá também ser indicado, né? Administração central vai indicar um, saúde, humanidades e artes, tecnológicas, exatas e biológicas.
Essa indicação desses nomes deverão, dos servidores para compor a comissão, deverá ser enviada ao comitê organizador. Tem um e-mail lá, que a gente já disponibilizou, aí estão os prazos, né, que vocês devem estar seguindo, que é o prêmiopaep@unicamp.br. Então, respeitando, claro, esses prazos aí no nosso cronograma, tá ok? Então, o prazo está bem curto, a gente tem até sexta-feira, dia 30, para a composição das comissões julgadoras locais e também a composição da comissão julgadora geral. Nós aguardamos, né, esperamos aí o apoio de todos vocês. Muito bem. A premiação desse prêmio, tem uma premiação, né, para quem já participou aí sabe que tem um prêmio, e ganhar prêmio é sempre muito bom, né? Bom, a premiação será feita numa cerimônia solene dia 9 de dezembro, né, às 9h30, lá no auditório da FCM. Então, cada projeto vencedor da categoria, melhor projeto local, será contemplado com valor equivalente à referência S1A da carreira PAEP. Tá ok? Os projetos vencedores na categoria melhor projeto da universidade serão contemplados da seguinte forma. Primeiro colocado, 3 vezes o valor equivalente à referência S1. Segundo colocado, 2 vezes o valor equivalente à referência S1. Terceiro colocado, 1 vez o valor equivalente à referência S1. E do 4º ao 10º colocados, menção honrosa, sem valor financeiro. Ok? Lembrando que casos com mais de um autor, o valor do prêmio será dividido. A gente espera contar com a colaboração de todos, né? Os RHs, CTUs, os nossos colegas da carreira IPAEP, que é um momento importante que a gente tem de mostrar os nossos trabalhos, né? Os nossos projetos, principalmente, seja eles individual, seja ele em grupo, e mostrar, né, que o nosso valor para contribuir com uma universidade melhor. Ok? Então a gente agradece imensamente aí pela oportunidade. Só mais uma coisinha. Como ele falou, a pessoa pode colocar um projeto individual ou em grupos distintos e pode concorrer todo ano, independente se for contemplado ou não. Obrigado ao casal presidencial do Prêmio PAEP. Vai pegar, hein? Queria chamar a Cidinha aqui, na nossa diretora-geral, por favor, Cidinha. Aqui igual todo mundo. Gente, tudo bem? Boa tarde já, né, finalização de reunião. Antes do meu recado final, eu tenho aqui um convite para fazer para vocês, que seria a fala da Educorp, mas o Edson não pôde ficar até o final. A parceria da DGRH e Educorp para o lançamento feira lá na FCM, no período da manhã. Todos estão convidados. Então, é uma ação muito importante para nós todos. E quem puder ir lá conhecer, verificar a nova proposta, que foi trabalhada DGRH junto com a Educorp, na pessoa da Gláucia, pela DGRH. Trabalhamos a questão dos conteúdos, tentando refletir, né, qual é o perfil de gestor que a universidade precisa formar para poder atender às nossas necessidades e a gente contribuir para uma gestão de uma universidade mais qualificada, mais coerente, mais humana, mais participativa. Tá bom? Então, esse era o recado nosso em conjunto com a Educorp. Agora, de mensagem final, eu acho que é muito agradecer a presença de todos, agradecer vocês entenderem a proposta do RH em Rede, e acho que vou deixar aqui uma provocação. Cadê o Paraíso? Eu gosto muito do presencial, viu, Paraíso? Eu acho que é diferente, né? A gente olha as pessoas, tem sempre um encontro, uma palavra. Eu gosto bastante do presencial. Então, fica aí uma reflexão, a gente faz uma alternância, ou se
se a gente vê a possibilidade da gente estar interagindo presencialmente. A proposta do espaço é esse, né, e sempre avançar nessa direção da gente refletir juntos sobre assuntos importantes para nós, servidores da universidade, nos qualificando enquanto pessoas de RHs, enquanto pessoas que estão nas unidades cumprindo uma missão importante, né, na qualificação, no desenvolvimento das pessoas, no acolhimento. Então, a gente conta sempre, e vocês, RH, a gente fala sempre, é o braço da DGRH onde a gente não está alcançando, né? Pela distância, muitas vezes, não pela questão do trabalho, pela questão da nossa participação, né? Mas a presença de vocês representando esse braço da DGRH lá, e a gente ter essa confiança, essa firmeza dentro dessa rede que foi criada com muito êxito há alguns anos atrás, eu acho que a gente precisa trabalhar para que ela permaneça e para que ela seja cada vez mais forte. Então, muito obrigada a todos, que nós tenhamos uma boa tarde, um bom final de tarde. Acho que tem um café, né, Paraíso? Né? Toda reunião é sempre bom ter um cafezinho, alguma coisa, né, para alegrar nosso estômago, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada aí pela participação. E a gente sempre aceita sugestões também, né, dos temas. O pessoal que trabalha junto aí na equipe, organizando as reuniões, a gente está sempre aberto. Então, tá bom? Muito bom rever vocês. Muito bom ver vocês além da telinha, né? Vamos pensar nisso. Vamos nos encontrar mais. Acho que faz bem para a saúde. Obrigada. Tudo de bom. Obrigado, Cidinha. Eu também gosto mais do presencial, ainda mais porque ou antes ou depois tem uma comidinha lá fora esperando a gente, né? Antes da gente ir lá para o nosso café, só queria dar um recadinho aqui. Nosso próximo encontro vai ser no dia 9 de outubro, às 9h30. E o último do ano vai ser em dezembro, dia 9/12. Então é 9 e 9, está fácil de lembrar. Só que vai ser à tarde, porque tem o Prêmio PAEP de manhã. E aí à tarde a gente tem o nosso encontro aqui. Aqui não, na Casa do Lago, né? O de outubro eu acho que vai ser online, né? Não lembro agora. Vamos ver. Na verdade não está decidido, né? A gente só não falou se vai ser online ou presencial, mas aí, depois da dica da chefe a gente vai provavelmente vai ser presencial, né, gente? Quem tem juízo já sabe, né? Gente, obrigado então pela presença de novo. O nosso e-mail é rhnrede@unicamp.br, está à disposição de vocês. E agora tem um cafezão lá fora esperando por vocês. Obrigado.